é que eu venho dar a mão e lhe parabenizar por esse grande tema que Vossa Excelência acaba de fazer aqui nessa tarde. Muito obrigado, até porque eu peço perdão por ter me estendido um pouco, mas é emoção de acabar com essas desigualdades. Muito obrigado. Deputado Chiquinho Escócio, eu é que agradeço a parte nesse tema tão importante que Vossa Excelência veio a tratar agora, enriquecendo muito o nosso discurso. Tenho certeza que essa reunião que tivemos agora há pouco com toda a bancada federal, bancada dos deputados estaduais, senadores, o presidente do Congresso Nacional, Zé Sarney, com certeza é um ponto de partida muito importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa Baixada Maranhense. Com o ministro Lobão também. E o nosso ministro Lobão também, que esteve presente, todos ali preocupados com o único intuito de, com certeza, aí desenvolver. O nosso secretário de Agricultura, que aqui está presente também. E aqui quero agradecer também ao nosso secretário de Agricultura pela presença, vindo prestigiar também nosso discurso, essa nossa fala aqui no Grande Expediente. E dando continuidade, senhor presidente, agora tratando do tema da reforma política, dizia que entra governo, sai governo, e a cada início de legislatura, esse assunto é retomado, renovando antigas esperanças de que o país possa vir a ter uma reforma política que possa dar um novo fôlego à nossa democracia brasileira. O problema é de que reforma política estamos falando? Será que o caminho é reformar tudo, negando conquistas já alcançadas? Quero aqui expressar um pouco o que penso sobre este tema. Em primeiro lugar, sou a favor que se faça um esforço para que se vote logo os pontos sobre os quais já se alcançou um consenso, como é o caso do financiamento público de campanha. Agora, sobre outros pontos em que há profundas divergências, aí sim há que se demorar um pouco mais para lograr êxito, no sentido de que haja também consenso. Dentre os pontos em que se há divergência, está aí a questão da alteração do sistema eleitoral. Sobre este aspecto, são várias propostas em discussão, desde o voto em lista fechada, a manutenção do sistema atual de voto proporcional. Neste ponto, estou entre aqueles que defendem a manutenção do sistema proporcional, por entender que a população brasileira ainda não está preparada para adotar mudanças que seja de lista fechada, que só vai fortalecer as burocracias partidárias, seja em voto distrital puro ou misto. Penso que o voto proporcional ainda é o caminho mais seguro e mais democrático de se eleger vereadores, deputados estaduais e deputados federais. A cultura política do nosso povo é de votar em pessoas e não em partidos. Isto posto, senhor presidente, creio que falta ainda muito para se chegar a um entendimento razoável que permita construir uma proposta de reforma política que não seja aquela dos sonhos destes ou daqueles partidos, mas uma reforma política possível. Aliás, o possível tem sido sempre o caminho do parlamento brasileiro em todas as questões polêmicas postas para sua apreciação. Mesmo que o Senado aprove logo o que já foi produzido de consenso nesta casa e naquela casa, isso não garante que o mesmo se dará na Câmara dos Deputados, uma vez que as duas casas estão discutindo separadamente o mesmo tema. Portanto, estou convencido de que ou há um amplo entendimento entre as duas casas e, consequentemente, entre os líderes partidários para sanar as divergências, ou não teremos reforma política alguma. E assim, estaremos patinando mais uma vez sem que se avance em nada. Portanto, senhor presidente, o caminho mais provável nesse momento é o governo e as lideranças partidárias de ambas as casas do Congresso Nacional sentarem para encontrar uma solução que viabilize votar os pontos de consenso até setembro para valer para as eleições municipais de 2012. Outro tema também, senhor presidente, que considero altamente relevante é a questão da política nacional da juventude.
Segundo o site da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Brasil tem 48 milhões de habitantes entre 15 e 29 anos, dos quais 34 milhões têm entre 15 e 24 anos. É nesta faixa etária que se encontra a parte da população brasileira atingida pelos piores índices de desemprego, de evasão escolar, de falta de formação profissional, mortes por homicídio, envolvimento com drogas e com a criminalidade. Afirma ainda o texto da Secretaria-Geral da Presidência da República que, para enfrentar esses desafios, foi instituída a Política Nacional da Juventude por meio da medida provisória 238, assinada pelo Presidente da República em 1º de fevereiro de 2005, já aprovada pelo Congresso Nacional e transformada em lei. No mesmo ato, o Presidente criou o Conselho Nacional da Juventude, a Secretaria Nacional da Juventude e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem. Pela primeira vez na história, o país passa a contar com uma política de Estado voltada para os nossos jovens. No entanto, senhores e senhoras deputados e deputadas, há um longo caminho a percorrer em relação à inclusão efetiva destes milhões de jovens à cidadania brasileira. O contingente de jovens que são entregues à sua própria sorte ainda é uma gritante realidade. Embora se reconheça o esforço realizado pelo Estado nos últimos anos, durante muito tempo, as políticas públicas no campo da educação, da inserção no mundo de trabalho, da cultura, da saúde e da assistência social não foram capazes de responder às demandas de um grande contingente de jovens de baixa renda e de baixa escolaridade. Em que pese as metas governamentais definidas a cada ano, os programas sofriam com a ausência de continuidade garantida. A consequência é perversa, uma população de jovens relegada em grande medida à exclusão ou a uma inclusão parcial. A nossa juventude brasileira deve ser considerada como uma população particularmente vulnerável, cujas necessidades básicas demandam políticas públicas urgentes, a fim de que promovam a garantia de direitos sociais historicamente sonegados. É premente uma ampla conjugação de esforços visando ao atendimento integral das necessidades dos jovens brasileiros, com a participação de ONGs, organismos da administração pública federal, estadual e municipal, sindicatos, confederações de trabalhadores, sistema de formação profissional, sociedade civil e organismos internacionais. Essa diversidade de atores envolvidos em um processo de reflexão conjunta certamente trará visões complementares capazes de construir propostas para a inclusão social dos jovens de baixa renda e escolaridade e sua afirmação como sujeitos de direitos. A necessidade de se garantir uma intersetorialidade e uma articulação mais contundente entre as políticas públicas de educação, saúde, cultura, formação profissional e emprego e renda. A fim de melhorar as condições de inclusão da juventude numa visão sociopolítica do país, torna-se essencial criar e consolidar redes de proteção social, ao mesmo tempo em que se avança na criação de condições sociais e políticas e fortalecimento da organização juvenil em bases democráticas, potencializando todos os instrumentos e ações que possam contribuir nas perspectivas da participação desses nossos jovens. Ainda que haja divulgação, diálogo e aprimoramento da Política Nacional de Juventude, visando a promoção do direito à participação dos sujeitos dessa política, não basta somente a atuação do Estado. Todos os segmentos sociais devem responsabilizar-se pela forma como tratam os seus jovens. Há que se intensificar as parcerias e estabelecer as ações conjuntas e complementares. É importante que a família, a escola e demais organismos sociais sejam capazes de lançar aos jovens um olhar diferenciado, ouvindo-os e dando-lhes a oportunidade de atuarem como sujeitos
nas diversas instâncias da nossa sociedade. Quero crer, senhor presidente, que dando continuidade aos avanços empreendidos pelo governo do nosso então presidente Lula, a nossa presidenta Dilma Rousseff, coloque a Política Nacional da Juventude entre os principais programas do seu governo, possibilitando desta maneira que se avance ainda mais na implementação efetiva de políticas de inclusão econômica, social e cultural dos jovens brasileiros. Ou isso é feito, ou não se terá um país com cidadania garantida com vida digna. Alberto, queria fazer uma parte. Primeiramente, parte concedida. Elogiar o seu pronunciamento, dizer que estou aqui como você no primeiro mandato e que o discurso, as palavras, a união de políticas públicas para a juventude, a discussão e o debate sobre a reforma política, elas funcionam bem juntas, até porque a perspectiva do jovem no futuro é uma participação maior na política e todas essas políticas públicas implantadas pelo governo hoje, pelo governo da presidente Dilma Rousseff, e essa legislatura que acontece no mandato da presidente Dilma Rousseff, precisam de um esforço comum para que